Santo Deus, glorioso Pai, obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por graça, por tua bondade e porque o Senhor nos mandou Jesus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, e foi sacrificado por cada um de nós. Obrigado, Deus, por tua bondade, por teu amor, por tua paciência e pelo teu perdão. Te louvamos, te bendizemos, pedimos, Pai, a tua bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós, Pai, vamos louvar a Deus.
Quem ama Jesus? Amém. Não é vergonha não. Jesus é a expressão maior do amor. A expressão maior do amor. As crianças já podem ir para a aulinha. As crianças, nossos amigos, também podem ir para a aulinha. Mas que bom que estamos aqui louvando a Deus. Façamos isso sempre, sempre, sempre. Geralmente chamam o sábado, esse sábado de aleluia. E a palavra aleluia quer dizer um momento, adore, louve ao Senhor. Então, hoje é um dia de adoração ao Senhor. E é isso que estamos fazendo, adorando a Deus. Eu quero cuidar da Noela. Noela, com você. Vamos para agora para refletir sobre o ensinamento daquele que ordenou por cada um de nós. Queremos fomentar a mensagem agora, nosso irmão Manuel. Boa noite, irmãos. Paz de Cristo. Boa noite para você que hoje também nos visita. Eu quero iniciar esse momento agradecendo a Deus por você que está aqui hoje conosco. Agradecer porque você ouviu e aceitou este convite e chegou em suas mãos, impresso, ou pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pela sua rede social. O importante é que você aceitou. Eu tenho certeza que, além de nós, tem alguém aqui especial que está muito contente com a sua presença. Além do irmão que lhe convidou, sinta-se amado e acolhido por essa igreja. E que hoje você é nosso convidado, nossa convidada, e que se sinta à vontade, se sinta em casa, porque esse momento foi preparado especial, com carinho, também para você, principalmente para você. E hoje eu quero nesse momento falar um pouco, esse tempo que eu tenho, desse assunto que é a Páscoa. Esse momento que estamos vivendo, que representa a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Quando você escuta ou lê a palavra Páscoa,
9 vezes. Faraó disse não. E algumas vezes dizia sim, e outras vezes zombava, dizia não. Então Deus lançou uma 10ª praga, que foi a praga da passagem do anjo da morte pelo Egito. Resultamente, nesse momento, Deus pediu para que Moisés passasse para as pessoas alguns símbolos, alguns elementos para representar essa Páscoa. Porque naquela noite ia passar um anjo e ia matar todo o primogênito que se encontrava nas terras do Egito. Deus pediu que Moisés foi e o faraó mais uma vez disse não. Então Deus disse: eu vou consumar a minha vontade. Deus pediu para que Moisés passasse para as pessoas, naquele momento, os hebreus, e ele pegasse alguns elementos: pães ácidos, ervas amargas e um cordeiro. Cada um desses tem uma representação, mas eu quero só me deter agora nessa introdução ao cordeiro. Por isso que você vê a imagem de um cordeiro. O interessante é que esse cordeiro, ele tinha que ser puro, limpo e sem nenhum defeito. E esse cordeiro ia ser morto, sacrificado, e o seu sangue, ele ia ser pego por essas pessoas e colocar nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passasse pelo Egito por cima, todo aquele que estivesse debaixo do sangue do cordeiro, debaixo dos umbrais da casa, que tivesse o sangue do cordeiro, não haveria morte. E foi justamente o que aconteceu. E esse momento da Páscoa, que aconteceu, que Deus libertou o seu povo. O faraó pediu para libertar o seu povo, e ele não aguentou mais a pressão de Deus. E esse momento se ecoou até os dias de hoje. A Páscoa é comemorada primeiramente pelos hebreus e pelo povo cristão. Mas faz uma semelhança. O cordeiro, ele era puro, limpo e sem defeito. Quem tem essa semelhança nos tempos que hoje nós atuamos, antes de nós? Quem é que tem uma semelhança com o cordeiro? Quem foi chamado do Cordeiro de Deus? Jesus de Nazaré. A Páscoa apontava para o libertador de toda a humanidade, Jesus. Ele passou a ser o Cordeiro de Deus. E tem uma pergunta: quem está debaixo da obra do Cordeiro de Deus? Porque assim como aqueles hebreus estavam debaixo do sangue daquele Cordeiro e não foram mortos, o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo, também foi morto. O seu sangue foi derramado. E essa foi a maior de todas as obras de todos os tempos. Ontem eu estava esperando minha esposa lá no trabalho para trazer ela para casa. Eu estava no meio daquelas torres ali em frente ao hospital português, aquelas torres bem bonitas, uma arquitetura incrível, algo esplêndido, gigante, feito pelas mãos dos homens, obras maravilhosas. Mas eu meditava sobre esse ponto. São obras bonitas, gigantes, caras, mas são obras incompreensíveis. A obra que Jesus e o Cordeiro fez para cada um de nós, ela se torna a mais importante e a mais valiosa, porque a obra dele não vai perecer. A obra que Jesus realizou é a maior de todos os tempos. E que obra foi essa que Jesus realizou? Porque João, leia comigo esse texto, esse versículo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista estava ali pregando para as pessoas, vieram algumas pessoas ao encontro de João Batista, interrogando ele para saber quem era ele. E chegou um momento, nesse versículo, que João Batista faz essa confissão. E ele diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João
os detalhes desta paixão é o que chama a atenção. É assim que a gente tem lido os evangelhos e parado justamente nos últimos momentos da vida de Jesus, entendido esse amor por mim e por você. Ou a gente muitas vezes passa por essas palavras como se fossem outras palavras qualquer, mas tem algo muito profundo em meio a essas palavras. E é isso que eu quero passar para você que hoje nos visita, e você, meu irmão, que está aqui hoje. Que a gente fizesse um pouquinho dessa caminhada de Jesus na cruz. O que aconteceu nas últimas horas da vida de Jesus? O que aconteceu nos últimos instantes em que ele foi direcionado ao Gólgota? Nesse caminhar até a cruz, o que aconteceu? Jesus sofreu a cabeça às plantas dos pés. Ele sentiu dores emocionais, decepções, tristezas e dores físicas. E esses dois momentos, esses quatro relatos que eu quero ver com você nesta noite, e eu quero que você saia, meus pensamentos, o meu desejo é que você saia daqui hoje, pensando nesses relatos, que você um dia já leu, que você conhece, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje meditando um pouco a mais, porque o momento é propício. Estamos aqui falando da paixão de Cristo. E eu quero ver com você esses momentos rápidos. Então temos 4 momentos que vai relatar o sofrimento emocional, psicológico de Jesus, e 2 momentos que são sofrimentos físicos. E antes que eu esqueça, vai ter um vídeo aqui que eu pedi para que o nosso nome dele nos processe. Desde já, antes que a gente pare, eu faça esse vídeo, eu quero pedir perdão e desculpa a você se vai chocar você. Se é algo que você não gosta de ver, porque as cenas são fortes. Aqui nós não temos crianças, ainda bem. Mas você que está aqui hoje, talvez você não goste de ver cenas fortes. Mas entenda, foi inevitável o que o nosso Senhor passou. Então eu quero ver com você 4 momentos. Primeiro, o cordeiro e a traição. Jesus, ele levantou os seus discípulos, os seus apóstolos, e um desses apóstolos, o homem qual ele escolheu para estar junto com ele como amigo, foi um que traiu Jesus. E esse foi o primeiro momento que eu pensei que tem outros relatos, mas o tempo não dá para trazer todos os relatos da caminhada de Jesus na cruz. Mas eu pensei nesses 4. Primeiro, os 2 emocionais. Diz aqui no texto de Mateus capítulo 26. Todos eles são aqui em Mateus, eu sou de Mateus. Está na tradução do Almeida e atualizada. Diz o seguinte: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pegaram-lhe 30 moedas de prata. E disse: e desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. A dor psicológica, sentimental. Jesus estava sendo aqui traído por um dos seus discípulos. E o que me chama a atenção é essa palavra que está aqui fala. Preste atenção nas palavras que fala. Judas trocou o amor de Jesus, a proteção de Jesus, a amizade de Jesus, a salvação de Jesus por 30 moedas de prata. Porque o coração de Judas estava pequeno. E eu faço uma pergunta de aplicação para mim e para você. A gente olha para
esse exemplo de Judas. Sabe o que eu pensei? Quantas vezes eu já não troquei Jesus pelas minhas moedas de prata? Eu sei quais são as minhas moedas de prata. E eu tenho uma certeza que você também sabe as suas. Será que algumas vezes a gente não faz a mesma coisa que Judas fez? Como isso acontece? De que forma eu posso trocar Jesus? Todas as vezes. E nós sabemos o que Jesus quer das nossas vidas e a gente não faz. E a gente faz tudo o que a gente quer. Será que nós não estamos trocando Jesus pelas nossas próprias vontades? Pelos nossos desejos? Pelo que queremos, pelo nosso eu? Pelos nossos pecados? Agora, pense comigo a dor emocional de Jesus. Pois a dor é ter amizade. Todos que estão aqui têm amigos. Mas eu sei que tem amigos e amigos íntimos. Jesus escolheu esses 12 homens para serem amigos íntimos dele. Além da dor, uma coisa que machuca. E eu sei você, não sei se você passou por alguma sensação de traição de uma pessoa próxima sua, de um amigo íntimo. Se você já passou por essa situação, eu sei que você está imaginando o que Jesus sentiu. Porque a gente espera ser traído pelos inimigos. Mas pelas pessoas que estão do nosso lado, quando a gente é traído, quando a gente é enganado por essas pessoas, o impacto é maior. Então começa a pensar na cabeça e na mente de Jesus. Ele sabia que era um traidor, mas isso ele não deixou de Jesus sentir dores emocionais, tristezas profundas. E para mim foi isso que Jesus passou quando estava sendo traído por Judas. Quais são as suas moedas de prata? O que você está fazendo com a amizade de Jesus? A segunda, dor emocional, o cordeiro e a negação. Outro discípulo, outro amigo de Jesus, Pedro. Antes Jesus tinha falado que tudo que ia acontecer com ele em Jerusalém. O apóstolo Pedro foi aquele que bateu no peito e disse: todos podem te rejeitar e te abandonar, mas eu não. Contem comigo, Jesus. Eu vou estar com o Senhor a todo momento. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Uma coisa é você sentir impacto quando as pessoas te negam, mas imagina, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Para mim, quando a gente sabe o que vai acontecer com a gente, a dor é mais agonizante. O momento é mais agonizante. Porque você já sabe o que vai acontecer. A ansiedade, a preocupação aparece. E Jesus já sabia todos os passos. Ele disse a Pedro: você vai me negar. E o relato diz o que Jesus realmente falou. E Mateus ainda fala que Pedro estava sentado fora do pátio. Ele já tinha sido preso. Ele já tinha sido aqui, estava sendo levado pelos sacerdotes. Ali a presença de Pilatos. E isso foi uma ocasião que Pedro seguiu o caminho onde Jesus foi levado. Ele estava de longe. Mas diz um relato seguinte: que pessoas viram Pedro. E diz: Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outro empregado, que disse aos seus que estavam ali: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele pegou outra vez um juramento, e foi com juramento: não conheço este
pescar. Essa foi uma das imagens dos textos bíblicos que me levou à minha convenção. Quando eu li e quando eu vi exatamente o filme na Paixão de Cristo, no momento em que Jesus estava sendo escarnecido por esses soldados, aquilo foi profundo em meu coração. E o que aconteceu nesse momento? Em Mateus 27, 27 a 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reunindo em torno dele toda a tropa, ou seja, um grupo de soldados. E o que foi que eles fizeram com o nosso Senhor? Tiraram as roupas de Jesus, despiram Jesus, a vergonha da nudez. Começa o ataque daí. Em seguida, os vestiram com um manto escalado e descendo com uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita e ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salva ele dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto e o vestido com suas próprias roupas e o levaram para si crucificado. Você tem noção dos sofrimentos que o nosso Senhor Jesus estava passando nesse momento? Zombaria, cuspiram no rosto do nosso Senhor Jesus e colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Eu fico imaginando como foi essa cena desses soldados com Jesus no meio. Pare um segundo e pense, se teletransportem para esse momento. Faça de conta que você está agora assistindo essa cena. Aqueles homens fortes, gigantes, os braços maiados, porque eram assim soldados romanos. Você imagina que esses homens estavam fazendo isso com carinho? Você imagina que essa coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus, você imagina que eles colocaram com carinho, dizendo para o outro: cuidado que esses podem furar a região? E não. Eu imagino que eles pegaram essa coroa e empurraram com toda a força na cabeça de Jesus. Os espinhos furando seu crânio, sua pele, seu casco, o sangue descendo pelo seu rosto, e eles zombando de Jesus, cuspindo de Jesus. Amado, se isso não comover o teu coração, se você trazer em sua memória o sofrimento que Jesus passou, não por ele, mas por mim e por você, não tem como você sair daqui hoje do mesmo jeito. A não ser que para você foi uma cena normal. Para mim não foi uma cena normal. Isso era dentro pelo nosso Salvador, sofrendo nas mãos desses homens. E o quarto relato, e agora eu vou pedir para que talvez esse passe, esse vídeo, são 3 minutos. E eu, como eu falei no começo, me perdoe se você vai ficar chocado com essa cena. Se você já assistiu esse filme, você já viu essa cena, mas se não, para mim isso foi real. Isso foi cenas de um filme. Mas você acha que, na realidade, o que Jesus passou foi diferente disso aí? Você acha que, na realidade, o que Jesus passou no momento da sua crucificação, isso aqui é mentira?
Eu não tenho dúvida. Isso não foi dessa forma, foi bem parecido. E a metade desse sofrimento já era demais. E foi isso que Jesus passou. E tem um relato de um livro chamado A Vida de Jesus, que relata exatamente pela visão humana o que Jesus estava sentindo nesse momento da crucificação. E veja esse relato, eu quero ler para vocês, já estou perto de concluir, segure mais um pouco, mas é importante ver esse relato. Com médicos, fisioterapeutas, ortopedistas, pessoas que conhecem o corpo humano, a reação do corpo humano quando ele está em sofrimento. E veja o relato desse livro, que diz o seguinte: na posição natural em que o crucificado se encontrava, tornava todos os movimentos dolorosos, às vezes laceradas, os tendões esmagados, pulsavam com angústia incessante, as feridas inflamadas pela exposição tremenavam e necrosavam gradualmente as artérias, especialmente na cabeça e no estômago, ficavam inchadas e oprimidas pela concentração do sangue. E quando cada tipo de sofrimento aumentava gradualmente, era acrescentada a ele intolerante dor aguda de sede intensa e abrasadora. Todas essas complicações físicas causavam excitação no interior e ansiedade, gerando uma espera pela morte como um alívio. Era isso que nosso Senhor Jesus estava naquele momento de angústia e agonia. Há um relato do livro médico que diz o seguinte: à medida que os braços se cansam, grandes ondas de câimbras se alastravam por todos os músculos, unindo em uma dor profunda, inexorável e latejante. Com essas câimbras vinham a incapacidade de empurrar o corpo para cima. Pendurado pelos braços, os músculos peitorais ficavam paralisados e os músculos intercostais não podiam agir. O ar podia até ser levado aos pulmões, mas não podia ser expelido. Jesus lutava para se erguer, a fim de conseguir até mesmo uma respiração curta, qualquer que fosse o oxigênio produzido nos pulmões e o aumento do fluxo sanguíneo. Intensificavam as câimbras e espasmodicamente ele conseguia empurrar algum resto de ar. Horas desta dor, ciclos intermináveis de torções, câimbras nas articulações, sufocando intermitente dor diante da bebida em que os tecidos das costas
irmãos, o que você tem que fazer diante dessa verdade? Arrependa-se. E Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, Pedro dizendo para eles, para os seus filhos e para todo aquele que ainda estão longe. Que são esses? Eu e você. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Eu quero dizer para você que Deus está chamando você. Se você está nessa luta agora, o que eu preciso fazer? Arrependa-se dos seus pecados. Entrega a sua vida a Jesus e tenha todos os seus pecados perdoados. Aquele que você peca consciente, aquele que você peca inconscientemente. Em Jesus está a remissão dos seus pecados. Entrega a sua vida a Jesus, se liberte e faça valer a pena todo aquele sacrifício que Ele fez na cruz por você. Mais uma vez eu digo que você vai sair daqui com duas decisões. Ou você sai transformado, ou você sai como você entrou. Mas agora é fato. Se você não sabia dessa história, que Jesus passou por você, agora você sabe. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a prosseguir nesse caminho. Você que hoje já faz parte desse caminho, siga. E você que ainda hoje não entregou sua vida a Jesus, não deixe que esse sacrifício seja em vão por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Cristo deu o seu vida. As crianças são todas, como estão as professoras? Veremos agora uma apresentação para as crianças.
destruído pelo pecado. Isso.